A minha opinião, a reforma Congressos me preocupa muito. Bastidores do Poder. Muito bom dia para você que está aqui na Band+. Nós estamos começando agora com o programa Bastidores do Poder, neste domingo. E quem está do meu lado para poder debater os assuntos, desse Brasil que está, gente, olha, eu vou dizer para vocês que o início do governo Lula não está fácil, não. Porque geralmente você tem aqueles 6 meses de namoro em que o presidente ele começa a trazer os projetos e apresentar, e você tem uma certa tolerância, mas o governo já começou com as depredações no dia 8 de janeiro e essa semana fez um mês dessas depredações. Temos uma briga imensa do presidente Lula com o presidente do Banco Central, o Roberto Campos, e nós vamos debater isso e outros assuntos. E quem está aqui comigo para falar sobre isso, obviamente, é o meu colega, o Edmilson Siqueira. Bom dia, Edmilson. Bom dia, Rose. Bom dia, telespectadores. Realmente, como a Rose falou, um começo muito difícil de governo, mais difícil do que muitos outros, porque há uma herança aí, certo, por uma série de fatores, e os remédios que a gente vai comentar aqui mais para frente, também não são os ideais, os remédios que estão sendo propostos. E também a não propositura de remédios acaba sendo um problema, Mas daqui a pouco a gente fala disso. Bom, e quem vai participar também desse bate-papo conosco é o cientista político Otávio Catelano. Ele está em Londres, por isso que ele está assim com essa roupinha de frio. Otávio, bom dia para você, bem-vindo aos Bastidores do Poder. Oi, Rose, muito obrigado pelo convite, obrigado, Edmilson, espero poder contribuir. Você já está com saudade do Brasil ou ainda não? Você está ainda curtindo a Londres e os países aí do lado? O frio foi muito difícil de me adaptar ao frio, assim, foi muito difícil, mas depois que eu comecei a me adaptar, tudo ficou mais tranquilo. Então eu sinto muita saudade do calor das pessoas, obviamente, mas também estou curtindo muito por aqui. É um misto, de saudade e vontade de ficar. Não, e fora que você está estudando, Eu acho que isso que é bacana, de você estar aí para poder estudar, aprender, e isso vale a pena. Bom, e como você está na Harvard, Não, eu estou em Oxford. Em Oxford, é verdade, em Oxford. Agora, vamos lá. Eu comecei a abrir o programa falando dessa briga do Lula com o Roberto Campos, e tem toda essa discussão sobre os juros, porque o Lula, ele diz que tem que baixar os juros por conta, para poder fazer com que o país cresça, para que as pessoas possam comprar, porque com esses juros altos você não vai ter desenvolvimento econômico. Só que tem uma questão que é a independência do Banco Central, que é algo que os próprios economistas, eles defendem e dizem que precisa continuar com essa independência. Por outro lado, a gente tem um perfil de um presidente que foi escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que não teve e não fez, não ficou isolado. Ele participou de atos políticos, votou no Bolsonaro, então já começou errado, porque assim, na minha opinião, mas eu quero perguntar para você, eu acho que a independência do Banco Central é necessária, mas esse presidente também tem que ter essa postura de independência. Você acha que essa pressão política agora virou aqui no Brasil, Otávio, uma discussão política? Tem deputados de esquerda agora já querendo pressionar o Roberto Campos. Como resolver uma questão econômica que se tornou uma questão política? Bom, essa é uma discussão bastante complicada, sobre a independência do Banco Central. A ideia, isso inclusive já foi pauta de muitas campanhas, inclusive em 2014 foi a grande arma do PT contra a Marina Silva. O PT era contra a independência e a Marina Silva era a favor, e foi motivo de muito atrito já em 2014, esse assunto já é antigo, e atualmente, depois da independência, que se eu não me engano foi aprovada durante o governo Temer, é a primeira vez que esse problema, isso se tornou um problema de novo. Então, qual que é a ideia no Banco Central independente? A ideia é que um presidente vai indicar, se eu não me engano, no segundo ano de governo, um presidente do Banco Central que vai ter um mandato de 4 anos. Esse presidente não pode ser demitido, e a ideia é que tem um conceito para isso na ciência política, se chama insulamento burocrático. A ideia é que o presidente do Banco Central vai reunir uma equipe que vai lhe levar informações
para a melhor decisão possível e independentemente a decisão tem que ser tomada independentemente dos custos políticos. Então, essa é a ideia da independência. Um presidente do Banco Central tem que tomar atitudes que podem ser ruins politicamente. Por isso, ele precisa de estabilidade. Então, essa é a ideia do Banco Central independente, essa é a ideia como posso dizer, na teoria, né? Mas na prática, como você mesma disse, a gente pôde ver o Roberto Campos, inclusive, houve uma circulação de informação de que ele estava num grupo de WhatsApp de ministros do Jair Bolsonaro. Então, ele não é exatamente um presidente independente. E o presidente Lula, que assumiu recentemente, avalia que as medidas do Banco Central estão atrapalhando a retomada da economia no início do seu governo. Então, ele compra um pouco dessa briga política, né? A gente pode ver que o Lula não veio para ficar calado, como ele veio em alguns outros nos governos anteriores, em que ele era o presidente que ficava mais em silêncio sobre alguns assuntos. Aparentemente, ele vai usar durante esse governo, se isso for se repetir de fato, o seu prestígio político para insistir em algumas pautas que atravancam o que ele avalia como uma pedra no seu caminho na hora de governar. Então, por exemplo, ele tem insistido muito nessa última semana sobre essa pauta. E, enquanto isso, os ministros deles fazem os trabalhos por baixo dos panos, né? Então, por exemplo, o Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, não avalia que o Banco Central deve se tornar, deve perder sua independência, por exemplo. Então, a gente tem ali um morde-a-sopro o tempo todo. Talvez a ideia seja não exatamente que o Banco Central deixe de ser independente, mas que pelo menos consiga chegar no meio do caminho, como se fosse uma força política que tem que negociar com o governo. Olha, Otávio, ninguém nega a esperteza política do Lula, né? É uma pessoa atalhada, aí já foi presidente, já sabe o que fazer lá muitas vezes, né? Mas o Brasil está precisando de medidas mais ou menos urgentes, né? Pelo menos o anúncio dessas medidas, né? Primeiro que essa briga toda provoca o mercado de uma maneira negativa, certo? O dólar sobe, a bolsa cai, essa coisa toda. Você acha que o Lula está sendo inteligente em comprar essa briga com o Banco Central? Ou ele está arranjando uma desculpa sabendo que a economia brasileira não vai conseguir sair do jeito que está nesse ano, pelo menos? Olha, eu acho que nenhum nem outro, né? Eu acho que é sempre ruim comprar brigas públicas, né? Dessa maneira, que podem fazer com que a reação do mercado seja negativa. E também não acho que seja uma questão de arranjar uma desculpa, eu acho que é mais ele colocando o seu capital político a serviço de algumas ações que ele considera que precisam ser transformadas. E aí, se isso é positivo ou negativo, fica a critério de cada pessoa, se acha que o Banco Central deve ser independente ou se deve ser controlado pelo governo. Mas a ideia do Lula é que, na sua visão política, para sua como posso dizer, para a sua ação política, o Banco Central precisa ser controlado pelo governo. Isso não significa, e aí acho que talvez tentando acalmar um pouco, né, os ânimos do mercado, não significa que ele vai indicar uma pessoa de visão heterodoxa, econômica para o Banco Central. Pelo contrário, né, no seu primeiro governo, se não me engano, ele indicou o Henrique Meirelles como presidente do Banco Central. Não tem nome mais liberal para assumir o Banco Central do que Henrique Meirelles. Então tem um pouco assim dessa não vontade do Lula de perder um ano de Banco Central sob seu controle. Então ele quer ter o controle do Banco Central durante seus 4 anos de governo, porque é um mandato curto, ele já disse publicamente várias vezes, apesar de estar se contradizendo recentemente, que não pretende se candidatar à reeleição. Então ele quer fazer um trabalho mais rápido ali, né? Fazer esse choque da sua própria gestão, e o Banco Central está se materializando como uma grande pedra do seu caminho. Mas a gente não pode esquecer que durante os governos do PT, as taxas de juros foram muito altas. Durante todos os governos do PT. Então também não é nenhuma novidade para o Lula nesse sentido. Por mais que o cenário econômico seja diferente, lógico, também não é nenhuma novidade que ele governe com taxas de juros nas alturas. E por que então você avalia, já que ele já governou, né, sob taxa de juros altas, por que ele está com essa implicância com o presidente do BC? Você avalia que é mais
essa briga ideológica mesmo, ou você acha que não? Não sei também se é possível você fazer essa análise. Não acho que seja só uma briga ideológica, mas também eu acho que é preciso dizer, né, que a taxa de juros realmente, no caso brasileiro, está muito alta, sempre foi muito alta, né? Só teve uma redução ali no final do governo Temer, começo do governo Bolsonaro, mas depois já voltou a subir. E a argumentação do Banco Central é que se a taxa de juros não continuar alta, se a taxa de juros não for alta, a gente vai ter uma inflação que vai crescer muito rapidamente. E aí, junto a essa briga sendo comprada por parte do Lula, ele já fala em tentar mudar as metas de inflação para uma inflação mais crível. Isso. Porque a meta de inflação hoje é muito baixa e não vai ser atendida por qualquer que fosse o governo. Então, tem uma tentativa, aparentemente, do governo Lula de fazer a economia, de aquecer a economia, e isso só se faz baixando taxa de juros, consegue ceder mais empréstimos, consegue um BNDES mais forte, assim como ele gostaria e como ele demonstra gostar de fazer. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que a inflação foi altíssima nos últimos anos, por conta da pandemia, por conta de ações do governo Jair Bolsonaro, e também a inflação não pode voltar a ser um problema na vida dos brasileiros. Uma inflação que já atingiu os 2 dígitos no ano passado, não pode ser assim daqui para frente. A gente não pode se acostumar com a inflação alta. Eu vou fazer uma pergunta para você ir pensando, porque nós vamos ter que ir para o comercial, mas você acha que essa política econômica com o Lula, que a gente ainda não sabe, porque o Haddad ainda não apresentou para que veio, né? Você acha que tem semelhança com a política econômica da Dilma ou não? Ou é mais Lula mesmo mandando aí na economia e tentando dar um norte? Mas você vai pensar e você vai responder para a gente daqui a pouco, porque agora nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. E você que está aí, não saia. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Nós estamos de volta com o Bastidores do Poder neste domingo, né, falando sobre o governo Lula, e quem está sendo entrevistado é o Otávio Catelano, ele é cientista político, e eu deixei uma pergunta para ele antes do intervalo, perguntando se essa política econômica tem o DNA do Lula ou é semelhante à do governo Dilma. O que você acha, Otávio? Bom, a gente teve ali entre os 12, quase 13 anos de governo do PT, alguns ciclos econômicos, né, se é que a gente pode chamar dessa forma. O primeiro governo Lula foi um governo muito liberal, muito próximo das políticas do mercado, dos bancos, tanto que ele mesmo diz aquela frase, né, de que os bancos nunca lucraram tanto no país. Foi um governo muito liberal, que teve uma virada ali por volta de 2005, 2006, quando o Guido Mantega foi nomeado como ministro da Fazenda, uma guinada que nos trouxe ali dentro do governo Lula algumas ações como, por exemplo, o Programa de Aceleração de Crescimento, o PAC, e alguns gastos mais estratégicos para crescimento da economia. Então, para a criação de empregos, para a criação, para aquecimento do mercado interno, foi investido muito em obras, em construções, e aí de quebra você tinha ainda programas como Minha Casa Minha Vida e tantos outros programas que aqueciam a economia ao mesmo tempo que geravam direitos sociais. Quando Dilma assume, ela mantém Mantega na Fazenda e começa a tentar implicar, e aí foi uma tentativa fracassada de uma nova matriz econômica, claramente fracassada, de investimento em áreas estratégicas, principalmente energéticas, então, e para consumo da indústria. Então, o IPI zero, subsídio para combustível e tantos outros, todas as outras ações que foram muito custosas e não tiveram um retorno duradouro, pelo contrário, né? A gente pôde observar a crise, e quando a Dilma assume em 2015, ela nomeia como seu ministro da Fazenda Joaquim Levy, tentando se reaproximar do primeiro governo do PT, mas aí não teve tempo para poder fazer
para poder colher os resultados da sua política econômica. Quando a gente pensa na diferença entre o Lula e a Dilma, a gente pode observar um Lula muito mais liberal do que a Dilma, que foi muito mais pró-Estado, pró-investimentos públicos. O que a gente observa quando o Lula sinaliza... O que Lula tentou sinalizar, aparentemente, com a nomeação de Fernando Haddad é um retorno ao seu primeiro governo, porque o Fernando Haddad é também um político de visão econômica muito liberal. A gente pode ver isso, inclusive, nos debates para o governo do Estado no ano passado, ele falando sem medo nenhum em privatizar algumas companhias, em manter como públicas estatais outras. Ele não tem medo nenhum de oferecer esses dois lados. E, ao mesmo tempo, ele precisava de um articulador, porque quem estava sendo cotado, os pais do Plano Real, né, Arminio Fraga, enfim, Pércio Arida, eles não se dispuseram a ser os articuladores políticos das medidas do governo. Ao contrário de Fernando Haddad, que estava no Congresso nessa semana passada para começar a apresentar para os partidos qual é a sua proposta de reforma fiscal, reforma tributária e tantas outras. Então, o Haddad é quase um meio do caminho. Ele é um político de visão econômica liberal, mas, ao mesmo tempo, ele é um político, ele é um negociador, ele é a pessoa que vai estar atenta às diferentes visões presentes no Congresso. Então, aparentemente, a gente tem ali uma convergência, né? O Lula querendo ser aquele político liberal que ele foi, de visão liberal na economia, que ele foi no seu primeiro mandato, mas, ao mesmo tempo, atento a todas as outras demandas que, sem elas, não é possível construir maioria mais no Congresso Nacional. Vamos ver se essa política econômica desata o mais rápido possível, né? Porque o Brasil precisa caminhar, né? Mas mudando um pouco de assunto e entrando numa outra tragédia brasileira aqui, a gente está vivendo essa tragédia toda dos Yanomamis aí, certo? E eu gostaria de saber, você que está na Europa, se há uma repercussão aí, como está sendo essa repercussão aí, e se há uma disposição dos países europeus em colaborar para diminuir essa tragédia, ou para acabar com essa tragédia, né? Porque tragédia você não diminui, você acaba com ela, né? Como é que está essa situação? Como é que você está vendo isso? Bom, o que eu posso dizer é que no mundo acadêmico europeu, os povos indígenas, as linguagens indígenas, as vidas indígenas têm tido um destaque sem precedentes. Inclusive, quando se fala em Brasil, se fala em Amazônia e se fala em povos indígenas. O tempo todo, são palestras, são temas, semanas temáticas sobre povos indígenas no Brasil. Enfim, o que a gente tem é uma atenção muito grande a essa questão que tem ocorrido há muito, muito tempo no nosso país e que teve esse caso específico, um pouco mais específico nessas últimas semanas. E o que a gente pode observar é que a resposta do governo Lula é uma resposta interna, mas também uma tentativa de resposta externa. Então, uma resposta interna numa tentativa de mostrar, olha, o que o governo Bolsonaro não fez, o que o governo Bolsonaro deixou acontecer, eu estou resolvendo. Então, são ministros comparecendo o tempo todo nesses territórios e tentando enviar ajudas por parte do seu ministério. A gente já viu tanto a Sônia Guajajara quanto o Múcio comparecendo ao território Yanomami para poder oferecer qualquer tipo de suporte. Também tivemos a ministra Nízia, que também esteve lá enquanto ministra da Saúde. Então, a gente tem pelo menos alguns ministérios estratégicos dando total atenção a isso, tentando mostrar serviço de alguma forma, né, e de fato mostrando, mas também, o que eu digo, não só internamente, externamente, esse serviço sendo mostrado é também uma forma de atrair mais investimentos. Então, logo que o Lula assumiu, já conversou com autoridades alemãs e a Alemanha já retomou os investimentos no Fundo da Amazônia. Foi uma quantia de dinheiro enorme para poder preservar a floresta amazônica no território brasileiro e também auxiliar exatamente na condução dos cuidados para esses povos. E também a gente pode observar que o governo Lula está conseguindo usar de maneira estratégica casos como esses. Então, por exemplo,
para a gente não retomar tanto o caso das invasões do dia 8 de janeiro, mas se a gente usar esse caso especificamente, o governo Lula aproveitou esse caso para pautar a proibição do garimpo ilegal, né? O cumprimento da ilegalidade do garimpo nas terras de demarcação indígena. Então, é algo que ele provavelmente teria muito mais problema de fazer em outros momentos, mas ele já conseguiu aproveitar essa primeira janela de oportunidade para não precisar de tanta força política e desgaste em outros momentos para poder retirar garimpeiros de terras em que eles não podem garimpar. Então, a gente pode observar como o governo tem usado de uma forma mais estratégica alguns casos como esse também. Você acha que essa disputa, né, da esquerda e da extrema-direita, ela deve se acalmar no Brasil ou não vai ter precedentes? Ela deve continuar uma disputa no Brasil? Nós sabemos que teve uma redução no sentido de manifestações, porque com a ocupação, né, dos prédios, o próprio Estado se posicionou determinando a desmobilização, né, em frente aos quartéis. Então, houve uma resposta do Estado. Mas ainda se tem esses grupos trabalhando. Você acha que o Lula vai ter uma oposição mais extremista lá no Senado? Ou você acha que vai acabar compondo e essa oposição não vai conseguir impedir ou pelo menos dificultar a vida do Lula? Porque no começo, com aquelas manifestações, eu previa uma vida mais difícil para o Lula. Quando eles invadem e acabam promovendo tudo o que eles fizeram, eles ficaram deslegitimados como uma força política no sentido de estar debatendo e tal. Você acha que o Lula vai ter uma vida fácil ou você acha que não? Bom, eu acho que talvez uma grande vantagem do Lula reside exatamente nesse grande problema que é o sistema político brasileiro se comportando de uma forma muito descompassada com o que quer o eleitorado. Então, o eleitorado elegeu um Congresso que talvez, se a gente fosse observar em termos partidários, é muito compatível, né, com a composição do eleitorado na sociedade. Então, a gente teve, por exemplo, o PL do Jair Bolsonaro tendo a maior bancada da Câmara, mas, ao mesmo tempo, quando chega na hora de atuar politicamente, quando chega na hora de governar, já temos pelo menos algumas reportagens mostrando que pelo menos 25% dos deputados do PL já sentem vontade de negociar e migrar para o governo. Então, eu acho que, na sociedade, essa disputa vai continuar, exatamente porque as pessoas continuam radicalizadas, as pessoas continuam se alimentando das mesmas fontes de informação e essas fontes de informação não se moderaram de nenhuma maneira, né? Não estão moderadas, não estão pensando em contribuir com o governo, pelo contrário. Então, se a gente não tiver até a próxima eleição alguma figura de direita ou centro-direita que consiga captar força eleitoral, então a gente pode esperar com certeza, é difícil fazer futurologia, né? Mas essa é a análise real. Se não tiver nenhuma figura capaz de roubar, né, no melhor sentido da palavra, de capturar alguma parte do eleitorado de Jair Bolsonaro, ele ou a figura em que ele indicar será a figura que terá força em 2026. Agora, isso não se reflete durante o governo, durante as negociações do Congresso. Porque sim, teremos alguns deputados mais radicalizados, mas eles de fato serão minoria. Então a gente não pode esperar, por exemplo, que Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro votem a favor de propostas do Lula, mas seus colegas de bancada vão. É verdade. Então, a gente tem alguma diferença. Que pena. Bom, o Edmilson estava doido para fazer mais perguntas para você, mas eu acabei de falar para ele, nós vamos ter que terminar a entrevista. Passa muito rápido. Eu não sei se para vocês que estão dando entrevista passa tão rápido, porque para a gente que está perguntando passa bem rápido aqui. Eu quero passa rápido, né? Eu quero agradecê-lo por participar aqui do Bastidores do Poder. Muito obrigada pela sua fala, né? Pelas suas explicações e desejar aí uma ótima estadia para você em Londres
e ótimos estudos. E quando você voltar aqui para o Brasil, para Campinas, para a Unicamp, dê uma passadinha aqui na Band. Muito obrigada, viu, Otávio? Obrigado, Edmilson. Até mais. Até mais. Bom, Ed, nós precisamos ir embora, né? Porque... Tão rápido tudo, né? Certo, muito rápido. Bom domingo para você, Ed. Para você também e para todos os telespectadores, claro. Bom domingo para você, que você possa preparar seu prato de macarrão, né? Aquela macarronada maravilhosa, frango assado. E um bom vinho. E um bom vinho, segundo o Edmilson, né? E que você possa aproveitar esse domingo. E no próximo a gente volta a se reencontrar aqui na tela da Band Mais. Beijo, gente. Boa semana. Tchau, tchau.